a preservação do seu self, a preservação da mulher que você tem dentro de si. Não a menina boazinha, nem a mulher domesticada, mas a mulher selvagem, a mulher livre, a mulher que sabe aonde quer chegar e como quer chegar. Hoje nós iniciamos o capítulo 8, a preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. Sejam todos bem-vindos à live Leitura Viva. E nós já chegamos com a participação da nossa parceira de lives, Nossa, a bom Ruth. dia. Feliz dia, Ruth. Não sei o que aconteceu aqui, que eu nem sequer abri a página inicial. Ficava assim, rodando, rodando, rodando. É, The TikTok Bugs. Mas isso também eles estão em. Como é que fala? Toda vez que eles Atualização? fazem a atualização, que começa a entrar campeonato, que começa a entrar algum evento do TikTok, aí assim, a gente já sabe que vai ter bug, que aí começa a dar um monte de paranauê. Não devia ser, mas é natural do TikTok, né? Quando ele As faz atualização. atualizações. As Só que ele, atualizações, né? ele atualiza bem mais do que o Instagram, né? Uhum. Muito mais. Mas aí estamos. Sabe o que eu acabei de reparar? O quê? Que nós duas partimos o cabelo do mesmo lado, Então, né? segundo Interessante. o, Não tinha. segundo o visagismo, nós somos emocionais. Olha só, esse aí eu não sabia, não. E o. Segundo o Eu, visagismo, nós somos emocionais, por isso é que partimos o cabelo do lado esquerdo. e eu recentemente eu troquei, né? Porque eu partia daqui pra lá. Aí eu. Agora eu tô partindo de cá pra cá. Esse é o meu melhor ângulo. É o ângulo que eu tenho dentro. Né? Brincadeiras à parte. Eu não sei, deu vontade de trocar. Então, é sinal das mudanças, né? Deixa eu É. mostrar. Eu quero entrar com outro. Depois eu tenho. Eu não sei se ficou bem gravado. Depois eu passo para você. Eu gravei uma live com o pessoal do TikTok falando sobre empresas. Eu só não sei se ficou bem gravado. Só que foi no. Oh, meu Deus, eu quero sair daqui. Quero entrar na minha live. Não tô conseguindo. E eles trouxeram um monte de dica, um monte de coisa. E existe algumas ferramentas que não são conhecidas pelos usuários em geral e que pra gente que tem trabalho, exerce uma profissão, uma atividade aqui, faz toda a diferença. Só que eu precisava assistir para pegar os nomes direitinho, Uhum. que diz que a gente consegue ter um panorama dos nossos seguidores, tendência de mercado e um monte de outras coisas. É como se fosse um analytics, né? Um insights, igual do Rosinha, Uhum. só que do TikTok e mais focado. E aí eles estavam falando sobre as novas tendências, de como é que a plataforma vai se transformar aqui. É que eu assisti meio por alto, né? Eu precisava assistir detalhadamente. Mas bora lá. Eu li a introdução aqui, eu falei, nossa, Eu não esse consegui ler a tema, introdução. esse tema aqui vai ser Deixa-me eu testar uma coisa. interessante. E hoje eu vou precisar sair 9h10 no máximo, que eu tenho que levar
Meu neto no psicólogo. Alô? Tá me ouvindo? Eu tô. Melhorou o som? Deixa eu ouvir. Um pouquinho, peraí. Ai, tem que desligar Não, o eu som. queria ouvir. Por isso é que eu estava a falar com... Abre o microfone do outro perfil para ver se eu ouço, para ver como é que fica. Ah, Alô? só que aí fica com um eco. Eu fico É ouvindo só um bocadinho, só para eu ouvir o som. A ver se... Abre só o outro microfone, o outro. É que sobre o outro vai dar microfone. Mas eu quero que dê eco. Ah, Eu estou a tá. pedir para dar eco. Não é eco, é microfonia. É... É um barulhinho chato, peraí. Alô? Oi. Alô? Não dá? O Microfonia. seu não dá. Mas aqui dá, ó. Eco. Ok. Nossa, olha, significa que isto é muito melhor que aquilo que eu estava a pensar. Tá bom. Porque Então a já gente. adquiri aquele do Xiaomi, Ah, o microfone do Xiaomi, que é parecido com o da Holy Land, mas pelos vistos é melhor ainda, porque o som sai mais abafado. E neste caso assim não faz microfonia. só que eu tô E com nem dá retorno. delay. E nem Só que dá eu tô com delay. retorno. Eu fico ouvindo a minha voz Nossa. retornando no microfone. Espera. Vamos lá, mudar aqui. Vamos mudá-lo de sítio. Então, bora lá para os nossos. Pelas 2.000 pessoas que tem aqui nessa live, sejam todas bem-vindas, mulheres. E vamos iniciar o nosso leitura ativa. Hoje vou encerrar 9h10. Vamos lá. A mulher brava. Segundo o Oxford English Dictionary, a palavra feral em inglês deriva do latim fer, que significa animal selvagem. No emprego mais comum da palavra, um animal brabo é aquele que um dia foi selvagem, foi depois domesticado e voltou ao estado natural ou indomado. A mulher braba é aquela que um dia viveu num estado psíquico natural, ou seja, em perfeito estado mental selvagem, e que depois se tornou cativa de alguma reviravolta dos acontecimentos, passando assim a ser excessivamente domesticada e amortecida nos seus instintos próprios. Já fui. Quando essa mulher tem a oportunidade de voltar à sua natureza selvagem original, quase sempre ela é vítima de todos os tipos de armadilhas e venenos. Como seus ciclos e seus sistemas de proteção foram manipulados, ela corre riscos naquele que costumava ser seu estado selvagem natural. Já no mais alerta e desconfiada, ela se torna presa fácil. Existe um padrão específico para a perda dos instintos. É essencial que estudemos esse modelo, que na realidade o decoremos. Eita! Para que possamos proteger os tesouros das nossas naturezas básicas, bem como os das nossas filhas. Nos bosques psíquicos há muitas armadilhas enferrujadas que ficam escondidas por baixo das folhas verdes do chão da floresta. Em termos psicológicos, o mesmo vale para o mundo objetivo. Existem vários chamarizes aos quais somos suscetíveis: relacionamentos, pessoas e empreitadas tentadoras. Dentro da isca sedutora há, porém, algo afiado, algo que acabará com o nosso espírito no momento em que dermos a primeira mordida. As mulheres brabas de todas as idades, especialmente as jovens, têm uma enorme vontade de compensar períodos de fome e de isolamento. Elas se arriscam quando fazem esforços excessivos e irracionais,
para se aproximar de pessoas e objetivos que não são benéficos, concretos ou duradouros. Não importa onde ou em que época elas vivam, há sempre arapucas à sua espera. Há sempre vidas menores para onde as mulheres se veem forçadas ou atraídas. Gente, eu vou ler essa frase de novo que eu achei. Há sempre vidas menores para onde as mulheres se veem forçadas ou atraídas. Se você alguma vez foi capturada, se você sofreu de hambre del alma, uma fome da alma, se você alguma vez se sentiu num alçapão, especialmente se você tem uma compulsão. Desculpa, gente, mas acabei de me ver agora. Se você alguma vez foi capturada, se você alguma vez sofreu de hambre del alma, uma fome de alma, se você alguma vez se sentiu num alçapão, especialmente se você tem uma compulsão a criar, é bem provável que você tenha sido ou seja uma mulher braba. A mulher braba tem, em geral, uma fome extrema por algo profundo e muitas vezes pode ingerir qualquer veneno disfarçado na ponta de uma flecha, na crença de que ele é aquilo pelo qual sua alma anseia. Embora algumas mulheres brabas se desviem das armadilhas no último instante, com mínimas perdas de pelo, um número muito maior cai nessas armadilhas sem perceber, ficando temporariamente desorientadas, enquanto outras são alquebradas pelas armadilhas e ainda outras consigam se libertar e se arrastar dali até uma caverna para cuidar dos seus ferimentos sozinhas. Para evitar esses ardis e engodos propiciados pelo tempo que a mulher passa no cativeiro e na fome, precisamos ter a capacidade de prevê-los e de nos desviarmos deles. Temos de voltar a desenvolver o insight e a prudência. Temos de aprender a nos desviar para poder distinguir as opções corretas. Temos de poder ver as erradas. Existe uma história ilustrativa contada por velhas a respeito das aflições da mulher esfaimada e braba. Ela é conhecida pelos títulos diversos de As Sapatilhas do Diabo, Os Sapatos Ardentes do Diabo e Os Sapatinhos Vermelhos. Hans Christian Andersen escreveu um conto de fadas baseado nessa antiga história, dando-lhe este último título. Como um verdadeiro contador de histórias, ele envolveu o enredo básico com uma boa parte da sua própria inteligência e sensibilidade étnica, mas o esqueleto da história é o mesmo. Segue-se uma versão germânico-magiar que minha tia Teresa costumava nos contar quando éramos crianças. Na versão da história, ela sempre começava dizendo: olhem para seus sapatos e agradeçam por eles serem sem graça, porque é preciso que se viva com muito cuidado quando os sapatos são vermelhos demais. Essa história vai mexer, pelo menos comigo, porque eu já me identifiquei ali logo no começo com muita coisa. E aí nós vamos para Os Sapatinhos Vermelhos. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e com o tempo conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar dela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela havia uma senhora de idade que ele disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha. E assim lá foram elas para a casa da rica senhora. E o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhe roupas debaixo de um branco puríssimo, um belo vestido de lã,
meias brancas e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, em especial pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogara no fogo, onde se reduziram a cinzas. A menina ficou muito triste, pois mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos, feitos por suas próprias mãos, haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora ela era obrigada a ficar sentada quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e não falar, a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos, mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada, no dia do sacramento, a senhora levou-a a um velho sapateiro aleijado, para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrina do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente refugiam, pois apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina que só sabia decidir com seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos. Até os ícones da parede, até as estátuas não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Nunca, nunca mais use esse sapato. Peraí. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. Ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com o braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas nas solas dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele, sorrindo e piscando um olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como carmim, como framboesas, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Ela estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá para admirar os sapatos que se esqueceu de cantar. Que belas sapatilhas! Exclamou o soldado ferido quando ela e a velha senhora saíam da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavota, depois uma sardas e saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem, mas os pés da menina, nos sapatos vermelhos, continuavam a dançar no ar, como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos e pernas que escoiceavam. Mas afinal, os pés da menina
se acalmaram. De volta a casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama. E assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto, onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá no alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença que eles não lhe fariam mal algum. Só que no instante em que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora, escada abaixo, primeiro uma gavota, depois umas sardas e em seguida giros arrojados de valsa em rápida sucessão. A menina estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos teimavam em seguir em linha reta. Como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos relameados e penetrar na floresta soturna e sombria. Ali encostado numa árvore estava o velho soldado de barba ruiva com o braço na tipóia e usando sua jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas! Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxassem, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando. E assim mesmo o outro pé na sua mão também fazia seu papel na dança. E assim ela dançava e dançava sem parar. Por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na chuva, na neve e ao sol, ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível e não havia descanso para a menina. Ela entrou no átrio de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você, a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá 3 vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das úrzeas, através dos riachos, por cima das cercas vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. Por favor, implorou ela ao carrasco quando passou pela sua porta. Por favor, corte fora meus sapatos para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou fora as tiras dos sapatos vermelhos com o machado. Mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Ela se lamentou então, dizendo que sua vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar-lhe os pés. Foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos, com os pés neles, continuaram dançando floresta afora e morro acima até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada. E nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. Nossa. Não tinha... Essa história eu não conhecia.
Esse. Ainda tô tentando entender qual é a moral da história, que eu ainda não entendi. Engraçado porque eu já entendi. Que história? É porque eu tô tentando assimilar o que significa esses sapatos vermelhos. Provavelmente ainda não leste o livro Sapatos Vermelhos, não viste o filme Chocolate. Não, Pronto, então não vai. No filme, a gente chama-lhe o Feiticeiro de Oz, você dá-lhe outro nome. é o mágico O de Oz. mágico. Apesar que assim, tem vários, né, deles. O Saber dos qual anos deles. 30, acho eu, que é o da. É o que é com aquela, que era ainda em preto e branco? Exatamente. Ah, tá. Esse é o Mágico de Oz, que é uma atriz mirim, que ficou muito famosa. Eu lembro Esse, mais ou menos desse. esses três filmes, Sapatos Vermelhos. Eu acho que o Sapatos Vermelhos não tem filme, só está em livro. O Chocolate e esse filme eu vou dar o Feiticeiro de Oz, tá? Que é para mim é o mais fácil de falar. Eles falam sobre sagrado feminino. Todos eles falam sobre sagrado feminino. E nos dois filmes, as duas atrizes, as duas personagens, aparecem com sapatos vermelhos. O sapato vermelho, ele é como se fosse uma conexão com o ser selvagem, com um poder. Uma mulher, eu vou dar um exemplo. Uma mulher vestida de vermelho, ela chama mais atenção do que uma mulher vestida de preto. Tanto que costuma-se dizer o quê? Com o vestido preto eu não me comprometo. Certo? Se eu vestir de preto, se eu vestir um vestido preto, eu estou bem em todos os lugares. Mas se eu vestir um vestido vermelho, eu vou chamar a atenção. No filme Matrix, aparece aquela mulher de vermelho quando estou a apresentar o cenário ao Neo, né? Aparece a mulher de vermelho. Ele faz o quê? Ele olha imediatamente para ela. Uma mulher que se veste de vermelho, ela tem uma força descomunal que ninguém. É mulher feroz, é mulher selvagem, ninguém controla. Tanto que ai, pá, sei como é que ela se chama. O Ai, como que é que se que eu chama a não tô personagem do Feiticeiro conseguindo, de Oz? vamos ver, o que que eu não tô conseguindo ligar aqui? Que assim, a minha percepção entendeu que ela gostar dos sapatinhos vermelhos não foi uma boa escolha. E não foi uma boa escolha, por quê? Porque ela acabou amputada. Porque Uhum. ela acabou sofrendo. Mas aí eu falei, poxa, mas a nossa natureza instintiva selvagem não é bem isso que ela faz. Não que a gente não passe por os percalços quando a gente é domesticado demais. Por isso que Então, eu tô olha a palavra que assim, tu usaste agora. a minha, Mas olha o que tu falaste aqui. Olha as palavras que ela diz assim: dançou até chegar ao adro de uma igreja onde um espírito temoroso não lhe permitiu a entrada. Aqui já fala sobre a contenção. Quem és tu, mulher, para entrares com os sapatos vermelhos dentro de uma igreja? Já está falando sobre contenção. E ele ainda diz: dançarás com os teus sapatos vermelhos até te transformares numa aparição, num fantasma, até teres a pele colada aos ossos, até nada mais restar de ti do que entranhas dançantes. Escuta só, a igreja supostamente devia ser um lugar de culto, um lugar de elevação espiritual, e está lá um espírito temeroso dizendo que ela não vai entrar ali. Como quem diz, quem és tu, mulher, para entrar num lugar com essa exuberância toda? Tu tens que ser contida. Então ele ainda lhe roga uma praga, uma maldição. Quem é ele? Quem é ele, homem, ou seja lá o que for que está aqui, este espírito, que dentro de uma igreja à partida vai ser um homem, né? Porque
o abade, o sacristão, o arcebispo, o padre, né? Vai ser um papa, né? Quem é este homem para dizer à menina como é que ela se deve comportar? Então ele acaba contendo ela, jogando uma maldição. Dançarás de porta em porta pelas aldeias e baterás 3 vezes a cada porta, e quando as pessoas vierem espreitar e te virem, temerão sofrer o mesmo destino. Dancem sapatos vermelhos e continuem dançando. Ou seja, de todas as vezes que chamares a atenção, toda a gente vai ter medo de ser chamada a atenção. Ninguém vai querer ter esse lugar. É como se tu estivesse nas redes sociais e tivesse 1000 pessoas aqui. E toda a gente vai criticar. A menina implorou por misericórdia, mas mesmo antes de poder continuar as suas súplicas, os sapatos vermelhos levaram-na dali. Dançou sobre silvas e cruzou até ela chegar no carrasco. E o carrasco fez o quê? Amputou ela. O que é que ele fez a ela? Se ela era uma menina que se expunha, se ela era uma menina que chamava a atenção, se ela era uma menina que se mostrava com os sapatos vermelhos, quando ele corta-lhe os pés, ele podou-a. Tanto que ela diz, com os pés dentro dos sapatos continuaram dançando, busca fora, a menina não passava agora de uma pobre aleijada que teve de sobreviver no mundo como criada dos outros. Então, aonde havia a possibilidade de ela se mostrar, até fazer, vou dar um exemplo, até fazer dinheiro com a dança, né? Porque já que ela dançou tantas danças, se mostrando em palco, ela poderia fazer dinheiro com as danças. Bastava ela saber controlar a sua natureza selvagem. Se a gente olhar ao início do capítulo, ela já fala aqui, nenhuma linguagem mais comum numa criatura pode ser aquela que um dia foi selvagem, que depois foi domesticada e que regressou novamente ao seu estado natural ou indomado. Ela já fala aqui que foi depois domesticada. A menina era a menina selvagem, era o animal selvagem, a mulher selvagem, e depois ela foi domesticada, foi podada. O que é que a Clarissa fala no início do livro? Quando ela foi para a igreja, o rabo de raposa que surgia por debaixo do vestido e as orelhas que saíam debaixo do chapéu. E o chapéu pulou não sei para onde. Ela já fala sobre esse espírito indomável. Entendi. Aquela coisa dos contos de fada da Disney. Ai, eu quero o final feliz. Mas agora eu entendi. É porque eu achei que quer dizer, a imprudência dela é que levou ela a não fazer um bom uso daquilo que, digamos, era natural para ela, né? Essa ânsia, né, dos sapatinhos vermelhos. Mas olha uma Porque, coisa, Gi. Porque é que para ti é imprudência? porque assim, eu vejo que quando você assume esse seu lado selvagem, uhul, entendeu? É libertação. No caso da menina, ela usou isso, ela se deixou até que os sapatinhos tomassem conta, não houve um equilíbrio, não houve uma. Porque ela acabou mal. Ninguém quer ser criada e nem ser amputada no final da vida. Ou durante a sua vida. Apesar que as pessoas podam bastante, a sociedade, a cultura. Mas Então, aí o ali que eu tu quis não dizer foi achas. foi com isso. Porque algo que deveria lhe causar felicidade, ela não soube. Tanto é que a gente está falando de armadilhas, né? Talvez ela não soube utilizar como deveria ser para que ela continuasse dançando feliz, Mas né? olha, Ao olha uma invés coisa. de. Olha uma coisa. Tu achas que ela não foi aqui. Ah, pera, tu usaste uma palavra que agora não consigo ir lá buscar. Ah, tu trouxeste esta parte da imprudência. Se este espírito está dentro da igreja, ela vai pensar que ele é o quê? Que ele é uma figura de autoridade ou é uma figura qualquer? Né? O que, que
Tava dando uma zapeada aqui um pouquinho mais à frente do que a Clarissa está colocando ali. Mas lógico Percebes que quando ela que entrou na igreja, ela causou incômodo, né? ela causou incómodo. Ela incomodou toda a gente porque toda a gente fala aquela coisa tem que ser igual, tudo de sapato preto. Eu lembro que na altura eu sempre detestei Sabrina, gente. Imagina aquela pessoa que detesta Sabrinas. Eu não suporto Sabrinas, eu não gosto de Sabrinas. As Sabrinas fazem dois pés. Aí a minha mãe cismava eu usar Sabrina. Ah, sapato. Aí eu ficava assim, eu detestava, porque a Sabrina abria para o lado, eu detestava ver aquela abertura para o lado, tipo boca, né? Aí eu detestava ver aquilo, eu achava que não tinha pé para aquilo. Meu pé eu sempre fui muito magra, agora estou mais chuchuda, não sei se pelos 40, se pela questão de estar mais, mais sedentária. O, a minha mãe comprava aquele sapato, eu detestava aquele sapato Sabrina. Aí ela comprava todas as cores que toda a gente usava. Aí o sapato estava na moda, a Sabrina estava na moda, como estava na moda, toda a gente usava. Como estava na moda, o preto, toda a gente usava sapato preto. Então usava durante muitos anos. Hoje, vocês forem ver a minha sapateira, vocês riem, porque tem tênis cor-de-rosa, tênis azul, tênis branco, tênis verde. Saiu uma coleção das Skechers que eu quis fazer ela por causa do arco-íris que representava o guarda-roupa do sapato. Aí a minha mãe dizia assim: tu agora tens uns sapatos, os sapatos são muito bonitos. Vocês têm noção do que é calçar um sapato e ficar a dois pés? Aí eu saio de casa toda feliz e contente com o sapato. Aí eu saio com o sapato, principalmente com os verdes, toda a gente fica olhando para os pés. Por quê? Porque o sapato deve ser ou preto ou branco. Nada de cor-de-rosa, nada de lilás, nada de azul, nada de verde. Porque não é normal. Se vocês forem ver por exemplo, os ténis da Smith, da Adidas. Ou são dourados, ou são azuis, mas é só o quê? Só aquela partezinha onde está o Smith, que é a parte de trás e as tiras laterais. O resto, o ténis é todo branco. O ténis fica todo branco. O que é comum? O que é aquilo que é habitual? Aí tu vai, sai e faz uma... Sai da norma. Tudo aquilo que sair da norma vai chamar a atenção. Então vão fazer uma coisa que é te conter. Eu vou dar o exemplo, né? Como a gente está aqui no digital, aqui no TikTok, a gente já está fazendo uma coisa fora do TikTok, que é trazendo conteúdo. Dentro do TikTok, o que é que se fala? Os streamers, que estão aqui à espera que o pessoal dê prendas, que não tem nada contra com isso, porque também os streamers, os bons streamers, se tiverem a fazer um bom trabalho, eles estão passando conteúdo, eles estão mostrando postura, eles não estão só dizendo, olha, comprar este produto ou outro. Eles estão passando o conteúdo. Ou a dancinha, né? É aquilo que a gente mais vê no TikTok, é as dancinhas, as batalhas, ou os bons streamers falando sobre, ou vendendo o produto. Se a gente vai para o Instagram, nós temos mais possibilidade de conteúdo. Vais para o YouTube, vais ter conteúdo com força. Não tens dancinhas. Aliás, praticamente o YouTube ele só passa dancinha quando essa dancinha pertence a um músico. Praticamente ele não mostra dancinhas, ele mostra outras coisas. É mais conteúdo. Se tu estás numa família que eles acham que se expor é mau, fazer isto que nós estamos a fazer aqui é mau, é fora da norma, o que é que acontece? Vais ser criticado, julgado, vão-te apontar o dedo, vão dizer que é errado, vão fazer tudo aquilo que fizeram aqui com a menina aqui dos sapatos vermelhos. Tudo. É errado tu ir para a igreja com os sapatos vermelhos. É errado tu vestires do vermelho no funeral. É errado tu rires alto. Menina de respeito não ri alto. E eu tenho uma gargalhada que se ouve do outro lado da rua.
Houve uma pessoa que, por causa de eu falar, estão a ver que eu quase não abro a boca. Aqui, a minha caixa aqui da voz quase nem se esforça nada. E se eu abrir mais a boca, vai parecer que eu estou gritando. Aí houve uma pessoa que disse assim, a Ruth tem que se ver porque é que a Ruth, isto numa formação, porque é que a Ruth parece que grita quando está aqui a conversar connosco. E fiquei assim, eu estou gritando? Gente, eu nem abro a boca praticamente para falar. Como é que eu estou gritando? É por causa do... Não, se calhar os teus ouvidos são mais sensíveis e estão ouvindo a minha voz. Se calhar tu tens um problema comigo e que tu tens que resolver. É isso contigo que tens que resolver comigo, que está aí dentro de ti, porque eu não tenho problemas nenhum contigo e não tenho problemas nenhum com a minha voz. Aí as pessoas já veem, o terapeuta não pode ter a voz muito alta, tem que ter uma voz amorosa. Tem que falar baixinho, tem que ter esta voz assim, que o terapeuta tem que ser amoroso na sua comunicação. Aí eu olho e falo assim, o amor está vendendo? Não. O que é que está vendendo? A constatação de factos da dor. Ok, então o que é que eu tenho que falar? Eu tenho que falar dessa maneira. E quando eu recebo, eu vou deixar de ser menos acolhedora porque eu estou falando desta maneira? Gi, comenta. Eu sou menos acolhedora porque eu falo assim ou sou acolhedora na mesma porque eu falo assim? Eita, é preciso pensar? Eu tô até tentando analisar, porque assim, como eu te acompanho em várias situações, então existe o seu momento de. Existe o seu momento. Então, é muito aquilo que você falou. Vai de como o estado da pessoa está, porque você não é a acolhedora fofinha, né? Aquela, sim, que nem eu, assim, né? Eu sou mais, tenho mais essa linha da acolhedora fofinha, que empatiza, que, meu Deus, o que que eu vou falar? O que... Você já é mais, o seu acolhimento é diferente, mas existe o acolhimento. E eu acho, assim, a variação da sua voz natural dentro daquilo que você quer comunicar. Pelo menos é assim que eu sinto e que eu percebo. Então vai muito do que a pessoa está buscando dentro daquilo que ela está ali observando, né? Então tem pessoas que vão achar que, nossa, a Ruth É é uma arrogante, é paixão. Aí exuberante, a outra, nixa, sai daí, sabe-se lá, né? Então, vai muito realmente da interpretação que a pessoa dá. Para mim, em linha geral, você tem um acolhimento, mas não um acolhimento fofinho, né? É aquele acolhimento mais não tá, não tá, né? E tem os coaches, eles têm uma brincadeira entre eles que é a cenoura e a mandioca. Você já ouviu falar? Que diz que tem dois jeitos de fazer as pessoas se transformarem. Ou ela vai pela cenoura ou ela vai pela mandioca. Ele tem uns termos técnicos, mas é assim, a cenoura é quando você vai e mostra a cenoura. Ai, eu quero a cenoura! Aí a pessoa vai lá e corre atrás da cenoura. Só que tem gente que não funciona com cenoura. Ela continua parada. Aí eles dizem que você vai e soca a mandioca. Porque é o Que a comportamento que... pessoa, né? É aquilo. Tem gente que você tá dando a mão, tá querendo puxar e a pessoa ela não tem a capacidade de nem estender as mãos para você puxar. Então, às vezes, ele fala que nesse caso de pessoas, tem pessoas que você precisa, né, dar aquela porretada, porque senão a pessoa não anda. Tem a pessoa que, se você der a mão, ela vai. Né? Então, é uma brincadeira que eles têm, né? Então, às vezes, eles falam, vai ser de cenoura ou mandioca? Né? Então, você vai fazer por bem ou na força? Né? Então, tem essas Esse é o questões, né? ponto. Por que é que eu não faço esse acolhimento do ai, tadinha dela, coitadinha dela, deixa cá receber ela, o que é que eu... Porque esse lugar, para mim, na minha perspectiva, eu que trabalho com dinheiro e dinheiro ele é ação, né? Na minha perspectiva, esse lugar não é um lugar saudável. Minha perspectiva, né? Por isso é que tu é toda fofinha e eu sou mais pau na massa. A mão na massa, né? E pau na massa também. Mas, mas por quê? Porque a vida me ensinou que ser essa pessoa de
ficar a chorar sobre o leite derramado não vai levar a lugar nenhum. Minha perspectiva, estou falando da minha perspectiva, não vai levar a lugar nenhum. E não leva ninguém a lugar nenhum. Quando a gente entra nesse lugar que é, ai, deixa cá acolher a pessoa, como eu sou muito, digamos assim, espalha brasas, eu sou muito de ação, eu já me irrito logo quando a mentora vem lá, ai, olá, tá bom, como foi? O que aconteceu esta semana? Ok, como é que foi para ti esta semana depois do tratamento? O que é que tu fizeste de ação? Porque às vezes é necessário fazer isto. E geralmente a pessoa que está anos em terapia é uma pessoa que ela está habituada a passar a mão pela cabeça. Ela não faz ações. Eu me senti assim por causa disto, por causa daquilo. Então eu fiquei lá debaixo do tapete para ninguém me ver. Vai o outro e pergunta, mas o que é que aconteceu para tu ficar debaixo do tapete? Qual é que é o galho secundário por causa do tapete? Ninguém faz essa pergunta. A grande maioria não faz essa pergunta, por isso é que eu vou de paulada. Eu prefiro a paulada porque traz a ação do que e tirar a pessoa da contenção do que colocar a pessoa na contenção e manter ela durante não sei quanto tempo ali na contenção. E às vezes o que acontece é que esse terapeuta ou esse psicólogo só está querendo o dinheiro da pessoa. Tá? Também tem isso. Por isso é que ele não pergunta sobre o galho secundário, não dá ações, não aconselha a pessoa a andar na linha do tempo, não faz reviews sobre tudo aquilo que aconteceu durante a semana, sobre o que é que foi desafiador, não faz análise sobre o que é que foi desafiador, porque é que foi desafiador, o que é que levou a pessoa a ser mais desafiadora, não faz esse movimento. E está lá porque, porque o dinheiro sabe-me bem, então eu vou manter lá aqui, vou-me agarrar a ela neste período de tempo. E aí só tá olhando para o dinheiro que a pessoa tá dando. E não tá trazendo resultado para essa pessoa. Porque manter essa pessoa contida não sei quanto tempo ali no lugar de dor só vai prejudicar ela porque ela provavelmente vai adoecer mais cedo ou mais tarde. Sobre isso. Concordo. Em parte, e eu também vejo uma outra parte. É que vai muito da maturidade da mulher que está chegando. Porque se a própria terapeuta não tiver maturidade, também não vai conseguir fazer transformação no outro. Que é o que está aqui a acontecer com ela, né? Ninguém tem maturidade para lidar. Ou vai carregar a pessoa pro resto da. Às vezes a pessoa nem quer. Porque tem muitos terapeutas do gratuito, né? A pessoa não consegue nem se libertar, às vezes, do próprio paciente, porque ele tá sempre carregando, né? Carregando. E tem isso também. Então, assim, eu dei uma pesquisada aqui no que ela tá colocando um pouquinho mais à frente, mas essa é uma história para mostrar os excessos de todas as partes, né? Porque ela entrou, ela tinha um espírito livre, mas estava esfomeada, ela estava com fome, ela queria, vamos dizer assim, o conforto. É aquela coisa do pertencer, é aquela coisa do você tá ali no meio. Eu vou falar agora um pouco da minha história. Eu sempre fui aquela pessoa que não tinha turma. Então não tinha lugar para mim em lugar nenhum. É bem a história do que a gente viu antes do Patinho Feio. Era minha cara, não pertencia a ninguém. Então o que aconteceu? Quando eu encontrei um lugar que me acolheu, eu comecei a me podar. Não pode isso, não pode. Não era ninguém que me podava, a não ser a minha própria cabeça. Porque no caso, era a minha interpretação que me podava. Lógico que tinha, né, as cara feias do povo também. Que é normal. Mas foi um processo para mim muito sério de poda. Por quê? Porque você tem que usar roupa assim. Você tem que usar roupa assada. Você tem que ser desse jeito, porque se você não for desse jeito, você não se encaixa.
Então, às vezes, quando eu era jovem, que eu acabei, estou falando disso de religião, tá, gente? Porque quando eu entrei, eu me senti pertencente a um lugar, porque antes eu não me sentia pertencendo a lugar nenhum. Então, quando eu me vi pertencendo a algo maior, opa, tô aqui. Só que durante a trajetória, a minha falta, não foram eles, foi a minha falta de percepção, foi fazendo com que eu fosse ficando assim. Gente, é aquilo que a gente também conversou sobre adequação. Você não pode entrar na igreja de bermuda. Você não pode entrar na igreja usando alcinha. Você não pode isso. Você não pode aquilo. Aí é o cabelo. Aí é não sei o quê. Aí é excesso de maquiagem. Aí, sabe aquelas coisas. Às vezes ali naquele momento você... Tô nem aí. Só que o que acontece? Com o passar do tempo você começa... E aí eu não estou falando de adequação ao local, gente. Eu estou falando de você começar a ser domesticado, que é diferente. Uma coisa é você, por exemplo, a Ruth contou ontem que ela foi num restaurante, ela estava vestida adequadamente para estar no lugar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você querer criar um personagem que você não é, porque todo mundo tá falando para que você seja daquele jeito. E o que vai acontecendo? Pelo menos foi o que foi acontecendo comigo. Eu fui perdendo o brilho, a alegria, o prazer de estar ali. Por quê? Eu não podia usar nada, que tudo era motivo de reclamação. Ai, porque corta o cabelo. Ai, porque não faz não sei o quê. Ai, porque tinge. Ai, porque é verde. Ai, porque é azul. Então aquilo... Só que aí vem, eu me deixei domesticar. E estava entrando numa depressão profunda e não sabia nem por que eu estava deprimida. Por quê? Porque eu estava fazendo um padrão que não era meu. Eu estava aceitando coisas que não era meu. E não era, entre aspas, a religião em si, mas as pessoas da religião que queriam me colocar dentro de uma caixa. Eu lembro, eu sempre fui muito... Tanto é que o pessoal me chamava de alienada, né? Ah, você é uma alienada. Tinha vezes, eu sou alienada, mas eu tô fazendo aquilo que Deus quer. Então, tinha muitos momentos que eu era assim, mas tinha muitos momentos que aquilo foi, sabe? Vai uma ferida aqui, uma ferida ali, aquilo vai. E eu não sabia olhar e nem trabalhar essas feridas. E aí eu fui o quê? Me encaixotando, né? Eu lembro o dia que eu coloquei eu tenho um piercingzinho de nariz, só que ele não é furado, né? Nossa! O povo me comeu com os olhos, porque eu tava com um piercing no nariz, né? E aquilo foi. Mas eu me deixei diminuir. Mas eu não entendia também como é que as coisas funcionavam. Então é tudo muito assim. Hoje, quer bem, não quer, não quer, né? Tanto é que acho que uma das decisões mais fortes dentro da minha história foi quando me fizeram optar. Ou você fica aqui na sua religião, ou você vai pro TikTok. Tô indo pro TikTok. Eu não tô fazendo nada que desrespeite Deus, que vá contra os princípios. Eu não vou lá para ficar fazendo exibicionismo, eu vou lá para transmitir uma boa mensagem. Era isso que tinha na minha cabeça. Aí eles fizeram optar, eu optei. E aí eu fiquei muito tempo, são 6 anos afastada. E afastado, quando eu falo afastada mesmo, eu não punho o pé. Só que a doutrina existia dentro de mim. E aí eu fui começar a entender melhor a doutrina. E aí não é a doutrina que tá errada. É a forma que as pessoas veem e a forma de eu aceitar. Essa é a pior parte. A forma de eu aceitar o que elas dizem. Ninguém dita as regras para uma mulher selvagem, para aquela que tem aquilo dentro de si. Então, assim, gostou, gostou. Não gostou, problema seu. Não me cabe aí? Não cabe, então
tchau, né? Mas para chegar nessa maturidade, gente, não foi tão simples, né? Parece que é um negócio assim, simples e não é. Foram processos e mais processos terapêuticos, e aí você vai ampliando a consciência. Então eu passei por um processo, eu tive que vivenciar o luto com a minha mãe, eu entrei em depressão, aí eu fui começar a fazer essa busca, aí eu fui começar a entender, isso, é aquilo. E 2024, né, culminou de eu estar encontrando a mentoria da Isa, a parceria com a Ruth, e aí os processos, eles foram acelerados. Não que eu não tenha que trabalhar ainda muita coisa, tem, mas eles foram acelerados. E hoje eu retornei para as minhas atividades dentro da minha religião, mas hoje eu tenho um posicionamento diferente. Então, assim, hoje ninguém me machuca mais. Mas eu tenho que ficar de olho, porque os vícios antigos, eles sempre fazem assim, tac, 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 tac. Sempre quer dar uma batidinha na porta. Mas aí, como a gente aprende a estar mais esperta, assim, opa, sai daqui, sai dali, e vai ali. Aí, e eu ainda trabalho muito na questão de vingança. Então, eu trabalho comigo essa questão, porque às vezes eu quero me vingar. Tá vendo? Porque assim, há uns 15 anos atrás, eu falava, gente, nós precisamos estar nas redes sociais. Você é louca? Esse negócio aí? Não. Isso aí ninguém vai ouvir. A gente, uma instituição, tá? E eu só ouvia descendo pau em mim. Aí hoje eu olho e falo, Então, eu estava com a razão. Aí houve o tempo que eu queria impor. Hoje não. Entendeu? Entendeu. Não entendeu bem. Não quero saber. Então, a questão que ela trouxe aqui, no meu ver, né, foi um pouco da questão do você tem o espírito selvagem, mas se você estiver com excesso de fome por esse instinto, porque você não está sabendo dominar ele, porque, gente, instinto, ele também não é para ser deixado, né? Vamos no instinto. Não. Ele tem que ter um equilíbrio. Por isso que ela acabou perdendo os pés. E acabou sendo o quê? Vivendo uma vida domesticada. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente encontra essa mulher selvagem, hoje a gente não vai deixar mais ninguém amputar o pé da gente. Mas também não vamos sair exacerbada fazendo só mulher selvagem e aí eu faço. Não me cabe aqui. Tchau. Pessoa, você não, você quer me botar dentro de uma forma? Tchau. Sem brigar, sem discutir, sabe, de uma forma saudável. Mas isso precisa do quê? Eu posso até ser um pouco chata nesse sentido, mas isso precisa de processo terapêutico, gente. Não adianta querer caminhar sozinho. Se eu tivesse, talvez eu não tivesse pronta, mas se eu tivesse conhecido a Ruth há 10 anos atrás, hoje eu seria diferente. Porque eu já teria libertado várias outras coisas. Mas eu ficava até assim, né? Fui fazer tratamento com a psicóloga e a psicóloga me punha em ameaça, né? Então, pra mim não funcionou. Mas talvez se eu tivesse conhecido, como eu vim conhecer, mas também não tinha maturidade, né? Então, eu acho que quando você não tem maturidade pra uma coisa, é dar morrer em ponto de faca. Você precisa ter. Hoje eu tenho maturidade pra, nem sempre, às vezes eu escorrego, mas pra ouvir, pra entender, pra processar, pra fazer. Mas naquela época não tinha nenhuma. E bora, gente. A gente nem vai entrar na segunda parte, porque eu vou ter que partir. E esse capítulo, então, assim, ele vai ser muito, muito, muito importante
pra gente não ir no nem 80, nem 8, ou seja, nem de ser domesticado e não ver o que você tá fazendo, e nem 80, né? Eu sou uma mulher selvagem, vou sair me arrebentando por aí. Não é assim. Pelo menos assim, eu não vejo assim, né? Existe um equilíbrio. E às vezes quando ela fala da mulher esfomeada também, eu tenho uma percepção de... Sabe, a mulher carente é uma mulher esfomeada. E às vezes quer segurar a pessoa de tudo quanto é jeito, porque eu já fui dessas, né? E aí sofria. Eu sofria porque vamos dizer assim, não vou me julgar, mas eu sofria talvez por falta de maturidade. Hoje não sofro mais. Hoje já tenho um pouquinho mais de estrutura para falar sim, sim, não, não. Ah, sim, tá me fazendo bem? Ótimo, não tá me fazendo bem? Tchau. É um posicionamento assim que a gente aprende. Bora lá, Rutinha, o que mais a mulher de cabelos de fogo traz pra gente? Pontos de vista. É, é, como eu vivi muito esta podação desde criança, né? Conforme eu fui vendo aqui, eu fui lembrando da minha infância, que eu desde miúda que eu me conecto com o lado espiritual. E quando eu digo desde miúda me conectar com o lado espiritual, é a parte. Eu tenho qualquer coisa aqui em casa, eu estou ouvindo barulhos. Eu estou olhando para trás porque eu estou ouvindo barulhos e não sei o que é que está a acontecer, tenho que ver. Quando eu, em criança, eu fiz um rezo para uma lua cheia, uma super lua cheia. Eu sendo esta criança olhando, esta menina, né, olhando para os sapatos vermelhos. Eu me vi exatamente aí. A menina que está olhando para a lua cheia, que está achando que é maravilhosa, a lua cheia que parece que o sol está lá, mas não existe sol porque está de noite, né? Então é o reflexo do sol e acha aquilo maravilhoso, né? Hoje ela sabe o que é que acontece, mas na altura ela não sabia o que é que estava a acontecer, porque é que a lua tinha 4 fases, porque é que a lua ora era crescente, ora era minguante, ou era lua nova, ou era lua cheia, porque é que acontece a super lua. E na hora que eu vi aquela super lua, é muito louco, porque eu vi na fazenda onde eu morava, tinha um lugar que aquilo tinha dois portões para se entrar. E esses 2 portões, eles não tinham portões, efetivamente. Era só os muros, tipo, delimitando que dali, naquela zona, existia algo diferente, que era o largo de entrada, até se dizia que era à frente como a casa dos caseiros, ele fazia um quadrado, então ele tinha 3 partes com moradas, 3 partes com moradas, e depois tinha a outra parte que era a parte do combustível dos tratores. E uma das entradas era aquela que o pessoal vinha, né? Uma das entradas principais, e a outra entrada era a outra parte dos caseiros. E nessa parte, na segunda entrada dos caseiros, era onde havia o salão de festas. Então praticamente era considerada a frente da fazenda. E tinha toda uma entrada diferente, tinha todo um aspecto ali diferente, tinha umas pedras que aquilo davam um ar mais rústico, não se entrava para lá com os carros, era assim tudo completamente diferente da outra parte da fazenda. E exatamente nesses portões, nesses muros que delimitavam a entrada da frente do monte, da frente da fazenda, a lua estava exatamente no meio. E eu, como criança, tinha ido ter com a minha mãe ao trabalho dela, que a minha mãe trabalhava com os vitelos, com os bezerros, e estava a alimentar os bezerros e estava a fechar o turno dela. E eu tinha ido ter com a minha mãe, era verão. Eu lembro quando vinha para trás, eu vinha bem na frente dela, que ela ainda trazia qualquer coisa, e eu vinha andando na frente. Quando eu olho, eu bato frente com a lua, eu comecei a cantar para a lua.
E nesse exato momento, a minha mãe diz assim: o que é que estás a fazer? Não podes cantar para a lua. Não é bom que se cantar para a lua. Não deves cantar para a lua. Isto eu tinha os meus 4, 5 anos. Crença crística ou crença religiosa que não se devia cantar para a lua, certo? Os meus pais se separam dali mais ou menos há 4 anos e eu estava prestes a fazer a primeira comunhão. Ninguém me chamou para os ensaios. Ninguém falou dos ensaios. Ninguém falou da primeira comunhão. Ninguém se preocupou em saber como é que a Ruth estava. Eu fui afastada da igreja porque os meus pais se separaram. Olha o espírito, está aqui. Tipo, tu és indigna de entrar aqui, a partir de agora. É este lugar que, quando a Clarissa fala, né, eu vi essa comparação, essa metáfora em mim, do chegarem para mim e dizerem assim: olha, a partir de agora tu não entras mais aqui. Foi esse lugar que eu vi, né? Porque tu és diferente, porque tu tens os pais diferentes, porque tu tens o... O que é que aconteceu? Eu fui podada ali naquele lugar. Eu fui podada naquele lugar. E eu fui podada por uma mãe que não permitia que eu usasse esse espírito selvagem de conexão com tudo, com o todo. E depois fui podada pela igreja que não queria que eu entrasse porque eu era filha de pais separados. E é aquela coisa de... se ouve muito falar e se vê muito sobre os órfãos. No sentido de: és órfã, não és digna de ter vida. És órfã, não és digna de ter... vê-se muito isso no lado oriental e a gente vê isso nos dorama. Não és digna. Não é que eles digam exatamente esta palavra de não és digna. Mas ela não tem pais. Mas ele não tem pais. Mas ele não está... Ou ele é pai solteiro. Não tem a mãe, não está com a mãe do filho ou da filha. Mas quem é ela para ser mãe solteira? É sinal que ela não tem, sei lá, dignidade, merecimento, não é rica, não... Começam com uma série de questões, inclusive, eu estou a falar dos dorama que a gente vê mais isso. Porque nos filmes ocidentais ou nos séries ocidentais não acontece tanto. Mas na parte oriental acontece mais. E a gente vê mais. A minha ex-sogra proibiu o irmão de ter um relacionamento com uma moça que tinha 4 filhos. Eu olhei para ela e disse assim: você ainda cria netos? É a maneira de você abraçar os netos. Mas não são meus. Foi a resposta dela. Não são meus. Então, como não são dela, já não são dignos de receber amor? Nossa, é tantos, né? Você tava falando dos filmes coreanos, apesar que eu tenho que tomar cuidado com o horário aqui. Eu achei engraçado. É porque, assim, eu acho que lá é mais escancarado e a cultura ocidental é mais velado, porque existe A mesma a coisa. mesma coisa, só que não é assim Não, é na cara de escondido. Essa todo é a parte mundo. Eu acho que escondida. é mais veladinho ali, né? De fofoca, de fofoca de vizinha, né? As vizinhas aqui, as antigas, elas adoravam se meter na minha vida. E, gente, eu não me metia, até hoje, não me meto na vida de ninguém. Como dizia uma prima minha, ema, cada um com seus problemas. Mas são pessoas, são culturas, são várias coisas que a gente vai enfrentando. Então, assim, hoje eu vou ter que acelerar para encerrar, mas fica o convite para todas as que passaram por aqui, que esse vai ser um capítulo muito interessante da gente conseguir entender aonde machuca a mulher selvagem e aonde a mulher selvagem se deixa machucar, pelo que eu dei uma zapiada ali, mas preciso ler com um pouquinho mais de atenção e a gente vai cuidar. Para encerrar, hoje nós temos a última live, né? Hoje ou amanhã?
do YouTube, do desafio. Amanhã. Então, hoje, 5 horas, temos a live, tá ocorrendo o desafio incrível, participem, fica o convite aqui, né, fazer com que o algoritmo de um lugar, ele leia, olha, tem coisa no canal. Eu vou ver se eu baixo essas lives e faço mais os links, eu preciso linkar mais para poder chegar pro nosso público mais informação, mais amor. Então, gratidão, Rutinha. Hoje a gente vai estar finalizando. Mas os Paranauê tem hoje na live dela lá no YouTube. Então, se você quer Paranauê, vá lá. O de ontem foi sem palavras, gente. Não dá para descrever. Se eu for descrever, eu vou ficar aqui mais uns 10 minutos e eu nem posso. Então, beijo, Rutinha, gratidão, gratidão, TikTok, gratidão a todas as pessoas que passaram aqui, gratidão a todos aqueles que nos orientam para que a gente, né, ao divino que nos orienta e nos faz cumprir a nossa missão aqui. Nossa missão é ajudar a mulher, né, a transpor essas barreiras do selvagem. A Rutinha, através do despertar financeiro da mulher, da prosperidade, porque não é só dinheiro, gente. É todo um completo. E eu que faço um trabalho com as mulheres da questão de etarismo, de se libertar de alguns conceitos e trabalhar o não julgamento. Mas eu ainda estou aprimorando tudo isso. Mas estão convidados para seguir a gente, assiste, participa, vocês sempre serão muito bem-vindos aqui. Seja cenoura ou mandioca, escolha sua. Beijinho, Ruth. E, gente, eu tô apertada, também preciso ir no banheiro. A gente fecha em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bye, bye. Até mais tarde.